Bom, boa noite, meus queridos. Aqui é o professor Zébio fazendo um resumo para vocês do que a gente vai estar trabalhando essa semana, nessa nossa semana do dia 8 até o dia 14 de março, nas aulas de filosofia, né, com os alunos do sexto ano. Nós vamos dar continuidade ao trabalho com a questão do eu, da intersubjetividade. Nós já passamos pela primeira etapa, que é o trabalho e a construção e a discussão de como as nossas relações sociais terminam influenciando e decidindo um pouco do que nós temos como valores, como princípios e muitas vezes sobre nossas escolhas. Essa semana nós vamos trabalhar um pouco fora dessa perspectiva do coletivo. Nós vamos nos voltar um pouco agora para o eu do próprio sujeito, do indivíduo. Vamos trabalhar com uma perspectiva do diálogo de você com você mesmo, ou seja, do aluno com ele próprio. Nós não vamos estar focados tanto agora no coletivo influenciando nessa formação do eu. E nós vamos trabalhar a partir do quê? A partir de uma frase muito conhecida, pouco entendida, né, na realidade também, que é uma frase atribuída ao filósofo Sócrates, que é uma frase que diz: conheça-te a ti mesmo. Já trabalhei com alguns meninos essa semana e eu mostrei para eles que uma frase ela pode revelar muito sobre uma sociedade. Pode revelar sobre os seus valores, sobre as suas dificuldades, sobre os seus desvios morais, sobre as suas apostas morais, né? E sobre os problemas sociais que elas enfrentam. Uma frase tem um poder muito grande. Como eu mostrei para eles, a gente tem no Brasil, por exemplo, uma frase que ela já décadas que ela passa na televisão, e quando eu comentei, eles lembraram na hora, que é uma frase que a gente vê geralmente no período da noite, quando a gente está assistindo televisão, que é a frase: se beber, não dirija. Então fica claro que nós temos um problema muito sério em relação à nossa responsabilidade com o outro, nossa responsabilidade com a gente mesmo e o problema da bebida alcoólica, né? Parece que a gente não conseguiu associar que uma coisa não pode ser deixada de lado quando você está vivendo em sociedade, que é uma coisa chamada responsabilidade com o outro. E parece que essa frase nos faz lembrar isso o tempo todo, né? E já para os gregos, a frase poderosa da sociedade deles era o conheça-te a ti mesmo. Mas não é o conhecer, quando as pessoas hoje inclusive acreditam que o conhecer tem a ver com conhecer o corpo. A gente vive numa época que o corpo ele tornou-se quase que um deus particular da nossa sociedade, principalmente no Ocidente, né? Se você for observar, a grande parte do comércio, do marketing, da mídia, da saúde é voltada para a questão corpórea. A gente esquece que o corpo ele é um meio, ele não pode ser o fim de tudo. E o grego sabia. Então, para o grego, o conhecer a ti mesmo não é só uma questão de corpo, de forma física. É uma questão também de você conhecer os valores, os princípios, as suas morais, né? Um pouco além dessa forma física, da matéria. E isso é importante, porque o grego sabia que esse conhecer a ti mesmo definiria o que eles foram. Então, por que isso era importante para os gregos? Porque uma vez que você sabe quem você sabe também aonde você se encaixa melhor. Para o grego, conhecer a ti mesmo era você descobrir quais são os seus talentos, naquilo que você é bom. Porque não adianta eu pegar, por exemplo, um menino que ele tem um talento para matemática e jogar o menino no meio do futebol, por exemplo. E se ele não tiver o talento para o futebol, isso para o grego, ele estaria atrapalhando o cosmo, porque ele está fora de lugar. Então, para o grego, para que você pudesse descobrir qual é o seu lugar, você tinha que descobrir quais são os seus talentos. Então, conhecer-se a ti mesmo é exatamente isso, é você descobrir quais são os seus talentos. Isso na fase de vida que os meninos estão é fundamental. Eles precisam começar a entender, descobrir essas habilidades, esses talentos, aquilo que eles são bons. Isso para o grego era a chave para que você consiga se encaixar no mundo. Então, isso não é uma coisa que você vai descobrir fora de você. Isso é quase uma arqueologia onde o sujeito se volta para os seus próprios mistérios e descobre as suas habilidades, seus talentos e vai dedicando e vai se aprimorando nisso. Então, por isso que talvez os gregos foram o que foram, porque ninguém na sociedade deles, alguém que estivesse fora de lugar, estaria atrapalhando todo o coletivo. Então, quem era bom em matemática mexia com o número, quem era bom em arte mexia com as artes, quem era bom em filosofia mexia com a filosofia. Mas você não tinha pessoas deslocadas de lugar, porque para eles isso você atrapalharia todo um coletivo. A gente vê totalmente o oposto hoje em dia. As pessoas às vezes não sabem quem elas são, às vezes até sabem quais são os seus talentos, talvez até sabem quais são as suas habilidades, mas terminam se encaixando em lugares do qual não tem a ver com seus talentos.
Então, nós vamos estar trabalhando com essa perspectiva. E é interessante, porque os meninos perguntaram, teve um menino que fez uma pergunta muito interessante realmente sobre esse assunto. Ele perguntou, professor, mas como é que eu vou saber quais são os meus talentos, se eu estou executando meus talentos que eu realmente devo executar? Como é que eu vou saber que eu estou no lugar certo? E eu falei com ele, interessante, porque os gregos tinham uma resposta para essa sua pergunta. Né? Como é que você vai saber que você está no lugar certo? Como é que você vai saber que você está exercendo seus talentos de forma competente? O grego dizia que o sinal que você estava no lugar certo e fazendo as coisas corretas, com suas habilidades, seus talentos, era o seu nível de eudaimonia. Eudaimonia quer dizer felicidade em grego. Então, quando você está exercendo uma habilidade, um talento, algum papel, alguma ação, e você está feliz com o que você está realizando, isso para o grego é a prova de que você acertou, de que você está no lugar certo, que você conhece quem você é. Então, você não vai errar errar de lugar. Então, essa semana nós vamos estar trabalhando exatamente com essa perspectiva da sala de aula. E para tentar que eles possam entender que temos valores, temos princípios e que nenhum homem é perfeito, porque o fato de você conhecer a ti mesmo vai fazer também que você descubra muitas coisas sobre você que às vezes não vai te agradar, vai deixar você às vezes fora de eixo. E isso não é problema para os gregos, que também não pode ser problema para a gente, porque quando a gente busca só conhecer a perfeição, a gente pode perder de foco coisas importantes para o nosso crescimento pessoal. Então eles precisam entender que temos talentos, temos habilidades, mas também temos fraquezas. Isso torna o homem um todo, que o homem não é um ser perfeito sem imperfeições, porque senão não seria o homem, né? E apesar que a gente vive uma época onde que parece que você ter fraquezas, parece que você ter dificuldades é um motivo de vergonha. E isso para o grego não era, muito pelo contrário. Porque uma vez que você também descobrir quais são suas fraquezas, fica fácil você trabalhar nelas. Agora, quando você evita conhecê-las para os gregos, aí você está na realidade, mesmo que você esteja no seu lugar correto, mas você nega suas fraquezas, mas cedo ou mais tarde você vai perder esse lugar correto no mundo. Por quê? Porque as fraquezas também são o seu eu. E uma vez que você nega essas fraquezas, você vai estar negando também uma parte sua. Você precisa entender que elas fazem parte e trabalhar nelas, não negá-las. Então essa semana vai ser esse nosso trabalho. Em cima dessa frase, vocês vão levar para casa um trabalho sobre o nosso livro. Grandes filósofos conversam com pequenos filósofos, né? E vai ser justamente a parte do livro que fala sobre o conheça-te a ti mesmo, né? Que eu acho que a gente precisa trabalhar e focar nisso, que as pessoas precisam se descobrir a partir delas mesmas, não a partir de outras fontes fora delas e tal, porque possa ser que traga muita informação para eles, mas talvez a informação mais perfeita vai vir do diálogo deles com eles mesmos, para tentar definir quais são os seus talentos, suas habilidades. Isso eu acho que vai valer muito a pena essa semana. Então esse vai ser o resumo da semana. Boa noite, galera.